Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal Casa com Afeto. E hoje, finalmente, depois de 6 meses de uso, trouxe resenha das minhas panelas da Brinox, né? Porque muitas de vocês me pediram e tem gente esperando a minha resenha para poder comprar aí de uma vez as panelas. Então assim, eu vou ser muito verdadeira aqui nesse vídeo, para que se você comprar essa panela através desse vídeo, você não fique chateada comigo, tá? Então vim contar pra você como que foi a minha experiência, se elas danificaram com o tempo. Como aí disse, tem 6 meses de uso. Então eu espero muito que você goste desse vídeo. Se você for nova aqui no canal, te inscreve no canal. Eu sempre posto aqui a minha rotina de dona de casa, vlogs do dia a dia, trago resenhas também de produtos que a gente ama. Às vezes eu compro e talvez algum produto que as pessoas têm segurança de comprar. É sempre bom a gente estar compartilhando, né, as nossas experiências. Então se você gosta desse universo de dona de casa, te inscreve no canal e lembra de deixar o seu joinha nesse vídeo, que me ajuda muito. E vou contar então pra você um pouquinho sobre as minhas percepções sobre essa panela aqui da Brinox. Bom, vou confessar pra você que eu sou muito cuidadosa com essas panelas. Sou tão cuidadosa que nos dias que eu não tô com vontade de cozinhar, eu nem uso elas, porque elas precisam de cuidado. Então se você é uma pessoa que não tem paciência, assim, com panela, de ficar olhando se a panela tá certinha no fogareiro, porque essa panela precisa estar assim totalmente encaixadinha no seu fogão para que ela não queime nas beiradas, né? Então se você é desse tipo de pessoa que não tem paciência para isso, não compre essa panela, porque você vai se arrepender. E essa minha panela é daquele kit de 8 panelas, né? E ela é daquela espessura mais fina. Eu já ouvi até meninas falando que é melhor comprar daquelas que tem a espessura mais grossa, né? Se eu não me engano é de 4 pontos alguma coisa assim. Que aí é mais grosso o material e tem menos facilidade de queimar. A minha é da mais fina, porque como eu disse pra você, eu comprei o kit completo, que vem a frigideira, vem enfim, é o kit completo de 8 panelas. E pelo que eu pesquisei, o kit completo não vem, não tem a opção do material mais grosso. Mas eu posso te dizer que com todos os cuidados que eu estou tendo, porque tem que ter cuidado, como eu disse, as minhas panelas não estão danificadas, não estão queimadas. Eu vi meninas falando que isso aqui queima tudo, as alças da panela, e eu sinceramente não entendo o porquê disso, porque não tem contato com o fogo. Você pode ver que tá intacta, depois eu vou te mostrar como que tá cada uma delas, mas tá intacto e assim, o fogo não danificou as minhas panelas. É lógico que aqui embaixo, ó, nessa parte aqui de metal, fica uns arranhadinhos sim. Como ficaram eu vou te mostrar aqui. E mesmo eu tendo muito cuidado de não ficar arrastando a panela, de não ficar colocando ela em qualquer lugar, sabe? Eu sempre procuro colocar ela em superfícies planas, lugares que não arranham. E mesmo assim arranhou essa parte aqui, mas pra mim normal. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer com qualquer panela, né? Nenhuma panela vai ficar zeradinha como se ela tivesse saído da caixa, sendo que você usa ela, né, sempre. Então assim, eu sempre tô usando essas panelas, mas como eu disse, nos dias que eu não tô com vontade de cozinhar, porque tem esses dias, nos dias que eu não tô com paciência, eu continuo usando as minhas panelas velhas. E outra coisa, também não sou do tipo de pessoa que usa essas panelas para almoço de família, por exemplo. Porque o que acontece? Eu até expliquei lá no meu Instagram que essas panelas tem que ter cuidado. Não é qualquer colher que você pode colocar aqui. Então assim, pra eu não ser indelicada com ninguém, falar assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, eu vou e uso as minhas panelas antigas, e aí todo mundo usa do jeito que quiser. Então assim, essa panela é uma panela que eu uso aqui exclusiva pra gente aqui dentro de casa. Meu marido já tá ciente das regras dela, que é não usar colher de ferro, a buchinha específica para estar lavando ela, tem que ter a buchinha específica que não arranha. E
enfim, esses cuidados que a gente já sabe, que eu expliquei pra você no vídeo anterior. Então vou te mostrar agora como que tá cada uma dessas panelas. Essa panela aqui, por exemplo, é uma panela que eu não uso tanto. É uma panela que eu uso mais pra fazer caldo, essas coisas assim. Então, eu não uso tanto, pra ser bem sincera com você. Então, ela tá bem conservada. Todas não tá, assim, bem conservadas, pra te falar a verdade. Não tem nenhuma com defeito, assim, muito grave, não. Mas por ela ser uma panela que eu menos uso, eu considero ela como se fosse uma das panelas mais novinhas que eu tenho. E a única coisa que tem de defeito mesmo é essas arranhaduras aí por baixo da panela. Agora, essa minha caçarola menorzinha, ela tá intacta por dentro, tá perfeita por dentro, mas do lado de baixo, por baixo dela, ela tem alguns pequenos defeitos mais, assim, digamos que grave, que é a outra panela. Dá pra ver que ela tá um pouco arranhadinha assim por baixo. O que aconteceu foi o seguinte, foi falta de cuidado meu mesmo, confesso isso, porque teve uma vez que eu fui fazer a minha comida e eu não observei a chama do fogareiro. Então ela tava ultrapassando o diâmetro de metal da panela e isso ocasionou umas manchinhas. Tem até algumas aí que eu mostrei pra você e pra tentar tirar, a buchinha só não tava dando, então eu tive que passar, a ideia da pessoa, fui inventar de passar palha de aço, menina. Foi só uma vez, um tiquezinho assim, já começou a sair a pintura, eu falei assim, não vou continuar. Então, de todas as panelas que eu tenho aqui em casa, essa é a mais danificada na parte de baixo. E ainda assim, eu acho que tá mínimo, né? Então é uma panela que eu uso muito, uso pra fazer o arrozinho, então tô sempre usando. E por ser uma panela que eu tenho usado muito e por ter sido um único vacilo da minha parte, porque se não fosse isso nem teria esse arranhado aí, nem essas manchas, essa panela estaria intacta até hoje. Essa minha panelinha aqui eu uso muito pra fazer legumes, essas coisas assim. E ela também tá perfeita na parte de cima, tem algumas coisinhas, algumas marcas na parte de baixo dela, né? Mas nada demais, tá perfeita, não é algo que me incomode. E como eu disse, eu faço legumes dela, então acaba que eu uso bastante também, né? Então, obviamente, essas panelas vão ter marcas de uso, com certeza. Essa minha pituruquinha aqui é a panela onde eu costumo fazer feijão. E ela também tá perfeita, tem as marcas de uso, como eu disse pra você, no fundo da panela. Mas, tirando isso, ela tá intacta. Não tenho nada assim a reclamar dela, não queimou, nem nada do tipo. E como é uma panela de feijão, direta eu tô usando também, né? Então, assim, dá pra ver que a maioria das panelas que eu tô mostrando aqui pra você tem marcas de uso no fundo dela apenas. E essa aqui é a panela que me fez escolher esse kit de 8 panelas, mesmo ela não sendo uma das panelas mais grossas que tem. E você pode ver que eu uso muito essa panela, direto tô mostrando ela aqui nos vlogs quando eu faço comida, pra fazer filezinho de frango, assim, é muito gostoso usar ela, que ela deixa umas marquinhas assim na comida, sabe? Eu gosto muito de usar ela, e ela frita assim o alimento tão rápido, que eu não sei te explicar, fica muito saboroso. Então assim, ela tá perfeita, sem defeito nenhum. Parece que eu nunca usei essa panela na minha vida, e é engraçado que eu uso ela bastante. E aí então eu tenho essa frigideira aqui também, que ela tá perfeita, tá intacta. Embaixo ela não tá assim arranhada nem nada. Tem alguns arranhadinhos porque é marca de uso, como eu disse, mas eu não uso tanto essa panela não, vou ser bem sincera com você. Eu gosto de fazer aqui aquele pãozinho na frigideira, essas coisas mais leves, então, querendo ou não, ela fica menos danificada do que, né, as outras, pelo fato de eu não usar tanto. E eu tenho aqui também essa gracinha, essa frigideirinha de ovo. Só que assim, eu usei pouquíssimas vezes. Se eu tiver usado umas 5 vezes, foi muito. Porque ela não, no meu fogão pelo menos, ela não fica encaixadinha direito. Ela fica meio que emborcando assim, então eu não consigo usar ela. Mas ela é uma gracinha, né? Então, por eu não ter usado ela tanto, ela tá novinha assim por baixo, novíssima.
e dá pra ver que também por cima tá normal, porque realmente eu uso muito pouco ela. E pra encerrar então o meu kit de panelas, eu tenho essa minha leiteirinha, ela tem algumas manchinhas por baixo, umas manchinhas assim bem leves, pelo tanto que eu uso ela, porque eu realmente uso muito essa leiteirinha, né? Nem sei se diz leiteira, eu acho que não é leiteira não, mas o hábito da gente é dizer leiteira, né? Então assim, ela tem algumas marcas de uso, tem algumas manchinhas embaixo dela, mas é realmente questão eu uso muito mesmo essa leiteirinha. E esses são os defeitos que apresentam, que estão assim, não são defeitos, são as marcas de uso que eu tenho aqui na minha panela. Olha só, eu vou te dizer uma coisa. Eu indico essa panela, a comida fica muito boa, você não precisa de usar óleo se você não quiser na sua comida, porque ela não gruda, é muito fácil de lavar, você tem que lavar com bastante cuidado para não arranhar e também para tirar bem, né, as comidinhas dos cantinhos e tudo mais, para não ficar aquela panela encrostada de sujeira e depois você ter que tirar aquilo só com palha de aço, que não dá para usar. Foi o que aconteceu ali com a minha panela de arroz, se eu não me engano. Mas não foi por questão de acumular sujeira, foi como eu disse, que o fogo ultrapassou o diâmetro da panela e queimou um pouquinho do lado de fora. Mas lava bem a sua panela com a bucha permitida todas as vezes que você for usar. Como eu disse, ela é fácil de limpar também, porque ela não adere comida nela, então assim você tira super fácil. Usa sua colherzinha de silicone, toma cuidado com o fogo para ele não ultrapassar a sua panela, e aí você vai ter uma experiência maravilhosa com esse kit da Brinox. Agora, se você não quer ter trabalho, não compre dessa cor, porque realmente você tem que ter bastante cuidado, senão não vai dar 6 meses, sua panela vai estar horrorosa, feia e toda estragada, e acaba que é um kit assim com preço um pouquinho salgado, né? E a gente quer que esteja bonitinha, né? E é isso, essa é a minha opinião sobre esse kit de panelas. Indico aí pra quem gosta de ter cuidado, pra quem é mais cuidadosa, pra quem é mais paciente. E se você não for, fuja dessa panela que ela não é pra você, fuja desse kit que ele não é pra você, tá? E espero muito que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra você com muito amor e carinho. Te agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você for nova aqui no canal, te inscreve pra você assistir os próximos vídeos. Lembra de deixar o seu joinha se você tiver gostado. Se você quiser me acompanhar no dia a dia, eu tenho um Instagram, o link tá aqui no box de informações. Vamos conversar muito aqui nos comentários. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vlog. Tchauzinho!